Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com a Cristiane Amaral. Ela é líder de gestão de talentos da EY para a América do Sul. Tudo bem, Cristiane? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? Bom falar contigo. Cristiane, para a gente abrir essa entrevista, a pandemia do novo coronavírus tem provocado transformações em todos os setores, inclusive no de recursos humanos. Então, para a gente saber que mudanças já foram notadas e feitas pela EY. Lucas, eu creio que a pandemia reforçou alguns aspectos de mudança que nós já estávamos começando a cuidar nos últimos anos. Muito se fala do mundo VUCA, né, da questão de complexidade, a volatilidade, a incerteza e a necessidade de agilidade. Então, todos os setores, eles vinham se transformando em função das mudanças de mercado e as transformações digitais, tudo que já vinha ocorrendo. Com a pandemia, nós vimos uma aceleração dessas mudanças. Então, na UI, nós já estávamos trabalhando, porque o nosso propósito é o de construir um mundo de negócios melhor e criar um valor de longo prazo para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para as nossas comunidades. Então, dentro desse nosso propósito, nós temos a necessidade de trazer o melhor de cada um, que nós chamamos que é o Better Me, para o melhor de nós, né, que é o Better Us das equipes, né, para ter condição de contribuir para a sociedade. E dentro do Better Me, um dos aspectos é segurança e bem-estar. Você precisa ser curioso, você precisa ter agilidade, mas você precisa estar bem. Então, nós já vínhamos nessa direção. Quando chegou toda a questão da pandemia, algumas mudanças, elas aceleraram, né? E nós vimos a necessidade de acelerar toda a questão de cuidado com as pessoas, a necessidade de acelerar as questões de transformação digital, acelerar a conexão virtual, mas tudo muito embasado no princípio das relações humanas, né? Não adianta você transformar todo o teu ambiente para conexões virtuais se você não fica atento às questões de flexibilidade, às questões de bem-estar, se uma pessoa não tem empatia ou cuidado com a outra. Então, acho que a base da transformação em recursos humanos, ela já vinha, né? Ela acelerou e ressaltou alguns aspectos que, com a transformação digital, não necessariamente eles tinham tanta atenção. Então, muitas empresas, elas focavam na transformação digital, mas, às vezes, o lado humano ficava de lado. E eu acho que nunca o soft skills foi tão hard skills para se ter sucesso. Então, eu acredito que essa foi a base, né, da grande transformação que nós vivemos na UI, que eu imagino que os RHs das outras empresas também estejam passando. Então, assim, pelo que você está falando, vocês já estavam se preparando para esse novo mercado de trabalho, mas só que essas transformações foram aceleradas. O que vocês desenvolveram com os colaboradores para capacitar eles? Que ações, iniciativas vocês tiveram, principalmente por conta dessa crise? Nós já vínhamos na transformação digital, porque quando nós começamos 3 anos, 4 anos atrás, a desenvolver robótica nos nossos clientes, cada robô que você desenvolvia o cliente olhava e falava 200 pessoas que podem ser desempregadas, mais 20 robôs, 3.000 pessoas. E nessa época, nós avaliamos se nós queríamos simplesmente trocar pessoas, mudar a qualificação das nossas pessoas, ou se nós gostaríamos de investir nas nossas pessoas e ajudar na sua transformação. Então, nós decidimos, 3 anos atrás, investir nas nossas pessoas e democratizar toda a questão vinculada com o aprendizado. Quando a pandemia chegou, nós nos pegamos na aceleração disso tudo, né? Porque o que a pandemia trouxe de novidade? O que ela trouxe de novidade foi uma incerteza maior ainda, econômico-financeira, que fez com que muitas empresas repensassem o seu quadro de pessoal,
Eu tenho e preciso dessas pessoas, então algumas empresas começaram com desligamentos, outras empresas começaram com outras medidas. Então, nesse momento, nós também nos questionamos, né? Se nós temos um momento onde a demanda do nosso cliente, ela fica ainda mais volátil, muitos trabalhos foram cancelados naquele momento, porque as empresas não sabiam o que ia acontecer. Então, aos poucos foi e continua retomando, mas ainda com uma incerteza muito grande. Então, nesse primeiro momento, acho que veio muito forte o nosso propósito. Né? No primeiro momento, onde todo mundo começou a falar corte de custo, corte de custo, corte de custo, nós pensamos, esse não é necessariamente a nossa forma de trabalhar, nem a nossa cultura. Então, nós decidimos que naquele primeiro momento, enquanto nós não sabíamos se era uma pandemia, se era um mês, se era 2, se era 3, ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, nossa primeira reação foi: vamos investir nas nossas pessoas para que elas possam acelerar o aprendizado e se adaptar mais rapidamente a um novo cenário de mercado. Nós tínhamos acabado um ciclo de avaliação, né? Então, sempre a cada ciclo você tem pessoas que estão fora do perfil ou que não têm a performance, porque o perfil pode ser para um outro tipo de negócio que não consultoria ou auditoria. Mas mesmo assim, nesse momento, nós seguramos, inclusive, essas pessoas e decidimos investir na transformação, porque nós estaríamos investindo para nós, para os nossos clientes ou para outras empresas. Então, nós tomamos essa decisão e o primeiro passo foi um investimento muito grande em capacitação. E, na sequência, nós começamos a analisar se for um cenário de curto, médio ou longo prazo, que nós colocamos 30, 90, mais que 120 dias, quais ações nós podemos ou vamos tomar, qual seria uma sequência adequada, né, de acordo com o nosso propósito, de acordo com o nosso negócio, a possibilidade da saúde financeira do negócio também, e considerando o impacto e a sequência para as pessoas. Então, dentro desse cenário, até para a gente entender que vocês investiram em treinamento e qualificação, quais as competências e habilidades que precisaram de mais atenção, que vocês acharam que seria fundamental desenvolver nesse momento? Acho que é importante reforçar os princípios, né? As competências, elas já vinham, né? Então, nós já tínhamos aí toda a parte na transformação digital de inteligência artificial, robótica, analytics, realidade aumentada, blockchain. Então, o arcabouço de transformação digital, ele já vinha. Nós já tínhamos uma segunda sequência vinculada com conhecimento setorial muito forte, para adaptar aqui a nossa região e conseguir maximizar o valor aos clientes. E nós estávamos começando as características que nós chamamos do líder transformacional, né? Agilidade, flexibilidade, foco em well-being, time, toda a questão vinculada com integração. Então, essas características nós reforçamos para garantir essa aceleração da aplicação do conhecimento técnico com a necessidade desse momento. Para você ter uma ideia, nós investimos cerca de 55% a mais de horas nos primeiros 3 meses de pandemia, comparado com o mesmo período anterior, né, fazendo essa aceleração. E eu acho que uma coisa importante, além das competências, é a forma. O conhecimento, normalmente, nas empresas, quando você investe em educação, ele tem, de alguma forma, hierarquias, né? Então, se você tem um trainee, você dá determinadas competências, se você tem um gerente, você dá outras, se você tem um diretor, você dá outras. Então, uma das decisões que nós tomamos foi democratizar esse conhecimento. Nós abrimos a maior parte das plataformas para que quem tivesse a curiosidade e a agilidade do aprendizado pudesse também ter mais sucesso. Então, acho que aí nós usamos 3 princípios bem importantes. Um foi o de ser free, né, sem custo para as nossas pessoas, né? O outro, a flexibilidade para que cada um use do seu horário ou possa fazer em outros horários. Então, não são cursos com horários
rígidos ao longo de um período, ele pode adaptar a sua agenda, que a adaptação nesse momento ela é tão importante quanto a competência, né? E o outro, a flexibilidade de que eles possam construir os seus currículos, mas sempre pensando em 3 grupos de competências, né? As técnicas, as de negócio e as de liderança. Queria falar um pouco mais agora sobre esse período que você destacou, bem crítico, vocês traçaram alguns cenários. A UI não só protegeu os empregos, como contratou para algumas vagas. Como que isso foi possível e que áreas foram reforçadas dentro da empresa? É um exercício semanal, mas acho que a possibilidade veio da visão curto, médio e longo prazo. Se nós não tivéssemos projetado o longo prazo, acho que muito provavelmente nós teríamos tomado medidas mais imediatas, né? Isso alinhado com o nosso propósito. Não adianta você ter um propósito de construir um mundo de negócios melhor e no primeiro momento você focar somente na questão financeira. Então, primeiro, nós acreditamos nas pessoas, né? Acreditamos no nosso time, no que nós entregamos e que os trabalhos iriam retomando se nós tivéssemos a conexão e a qualidade certa das nossas pessoas e das nossas equipes com os nossos clientes. Então, nós fizemos várias estimativas, Talent veio para a mesa tão forte quanto mercados, quanto qualidade técnica da entrega, né? E com isso nós conseguimos verificar quais são as alavancas de talent que nós podemos usar no curto, médio e longo prazo. Tem pessoas que têm férias vencidas, tem pessoas que têm horas extras, como que elas podem ir usando à medida que elas não têm uma demanda de cliente pela competência dela, no nível dela, na área dela. Então, o primeiro passo foi investe todas as horas em treinamento. O segundo, nós começamos a utilizar o backlog de férias que eles tinham, de horas extras, né? E depois começar a trabalhar a flexibilidade para que a gente possa gerenciar ainda todo esse período que vem adiante. Cristiane, eu queria focar então nessa parte da flexibilidade. Por conta da pandemia, muita gente passou a trabalhar remotamente. Já projetando para um cenário de retorno aos escritórios, eu queria que você falasse como vai ser isso na UI e o que vocês estão fazendo em relação a isso, a flexibilização da jornada de trabalho. Lucas, quando a pandemia iniciou aqui no Brasil, se eu não me engano, nós fomos uma das primeiras empresas a muito rapidamente adotar o home office. Então, nós já tínhamos um pouco da tecnologia, nós já tínhamos o racional, a cultura, e quando nós percebemos o que estava acontecendo em termos de contágio, a consequência com as pessoas, nós rapidamente mudamos para o home office, né? E por que nós fizemos isso? Porque seria muito mais seguro para as nossas pessoas naquele momento. Então, nesse momento, nós não só investimos em treinamento, mas nós investimos em uma série de ações vinculadas com a saúde das nossas pessoas. Então, nós entramos com a telemedicina 24/7, tínhamos piloto vinculado com saúde mental, de mindfulness, de consciência, né, só massagem que teve que suspender, né, mas nós já tínhamos um piloto, nós expandimos, né, para toda a região e aceleramos palestras técnicas de autoconhecimento que pudessem ajudar na saúde mental vinculado com o todo. A alimentação, nutrição, forma, até questões físicas vinculadas com ergonomia, por exemplo. Então, esse primeiro momento foram comunicações quase que 2 vezes por semana, com dicas de como se ajustar nesse primeiro momento. E todo o suporte virtual de medicina, um canal dedicado ao atendimento que pessoas que estivessem com eventuais suspeita de Covid, né, e um suporte do time de Talent Consultant para que eles pudessem tirar as dúvidas, conversar. Muitas vezes as dúvidas vêm até de pessoas da família,
né? Nós chamamos as famílias para participarem das sessões de mindfulness que continuam acontecendo 2 vezes por semana, e essas ações, elas foram uma grande base, né? Porque nós continuamos com instrumentos de escuta das pessoas, e as necessidades, elas vêm se transformando. Então, o que no começo era uma adaptação física, depois passou a ser uma adaptação de modus operandi da família, né? De quem tem os pais, quem tem os filhos, né? Chegou o momento da euforia, depois você tem a ansiedade. Então, essas questões, eu imagino que elas vão permanecer, esses cuidados extensivos com a saúde física, com saúde mental. Eles são críticos. Quando nós falamos da flexibilidade em si, nós já tínhamos 5 tipos de contratos de flexibilidade com as nossas pessoas. Então, nós já tínhamos a possibilidade de semana reduzida, né? Então, eles podem trabalhar 2 horas a mais cada um dos dias e por um determinado período tirar a sexta livre, por exemplo. Já tínhamos horário flexível, pode chegar 2 horas mais tarde, sair 2 horas mais tarde, principalmente para adaptar em trânsito em algumas localidades. Já tínhamos a questão de período reduzido, né, que esses 2 primeiros que eu citei sem trabalhar com remuneração, período reduzido em algumas circunstâncias, trabalhar meio período ou 6 horas, aí já com alguns ajustes com os líderes, até períodos de 6 meses ou períodos de 1 ano afastados. O que nós passamos a incentivar é que, caso tenha necessidade de flexibilidade, que eles entrem em acordo com os líderes. Mas mais importante do que essa flexibilidade formal é o dia a dia, é a flexibilidade do dia a dia, porque os conceitos de well-being, de quantidade de horas trabalhadas, eles podem brigar com o conceito de flexibilidade. Então, se a minha flexibilidade é trabalhar pela manhã e à noite, e a sua é trabalhar pela manhã e à tarde, e eu sou seu líder, se você se sentir na obrigação de responder os meus e-mails e as minhas mensagens à noite, você vai trabalhar 3 turnos. Então, para garantir flexibilidade e o well-being, você tem que trabalhar esse equilíbrio. Então, nós temos reforçado esses conceitos, né, de trabalho integrando as 2 peças. Nós implantamos várias tecnologias para a volta. Então, nós temos tecnologias onde a pessoa tira um passaporte diário. Então, diariamente, antes de sair de sua casa, se você necessitar sair, você responde, faz um autodiagnóstico, você vai ter o passaporte. E aí você precisa dizer onde você vai, né? Porque nós não temos só a casa e o escritório, nós temos os clientes. Então, se esses clientes, eles estão na plataforma e nós sabemos que estão seguindo os protocolos de segurança, você tira o seu visto. Então, não basta ter o passaporte, você tem que ter o visto para entrar em algum lugar. Então, esse esquema de passaporte e visto, ele é todo automático, né? Todo através de ferramentas, que a gente pode e vai estar utilizando quando do retorno. Nesse momento, nós estamos fazendo idas pontuais, quando necessário, ao escritório, com todos os protocolos de segurança, os agendamentos, e nós ainda não temos uma data prevista de retorno. Estamos acompanhando para manter ao máximo possível a necessidade dos clientes e das nossas pessoas balanceadas, mas nos protocolos globais e o Comitê de Gestão de Risco que nós implantamos, nós prevemos que seja em 3 etapas, né? E aí você tem todo o cuidado de seleção dos grupos de risco, dos profissionais, né, das situações e das necessidades, mas muita tecnologia, realmente para conseguir fazer isso de uma forma ágil, flexível e segura. Um outro tema que tem aumentado as discussões é em relação à responsabilidade social. Muitos especialistas, alguns a gente até já conversou aqui, eles apontam que a pandemia vai fortalecer as ações de responsabilidade social, principalmente das empresas, né, em construir um ambiente melhor, não um ambiente de negócios, mas na comunidade em geral. Então, assim, como tem sido isso na EY? Como vocês têm estimulado isso entre os funcionários? Eu vou começar te dizendo que, para nós, esse princípio da responsabilidade social, ele veio desde o princípio da pandemia, né? Quando nós decidimos investir
nas pessoas que nós sabíamos que por avaliação não necessariamente ficariam na empresa, e nós decidimos também investir nos parentes dos nossos profissionais que estavam desempregados. Então, através do nosso instituto, nós montamos cursos de formação para os parentes dos nossos profissionais que estavam sem posicionamento, continuamos com esses cursos e investimos em toda essa cadeia, né? Investindo e reconhecendo as pessoas. Então, falando dos nossos profissionais, nós tivemos mais de 760 mil horas de treinamento, né, que foram dadas. BEDS, que é um dos nossos programas de qualificação, foram 2.500 certificações de profissionais aqui na UI, e abrimos o MBA Tech Global agora, no dia 1º de julho, né, que vai acelerar ainda mais, é o primeiro MBA global 100% sem custo para as nossas pessoas. E consultoria também é uma grande formação, é uma grande casa para a formação de pessoas. Então, além desse investimento nas nossas pessoas, nós trabalhamos 2 pilares muito críticos nesse momento. Um deles é a inclusão, o segundo, responsabilidade social. Então, nós fizemos uma semana, que tradicionalmente nós começamos no ano passado, focado em inclusão, trabalhando gênero, raça, opção sexual, gerações, inclusão cultural, e reforçamos, porque nesse momento de conexão virtual, a inclusão ela passa a ser ainda mais forte, né? E reforçamos esse pilar, para você ter uma ideia, em uma semana nós tivemos, só de 7 painéis, mais de 260 mil reações e mais de 198 mil impressões em mídia social. E esses painéis, essas sessões foram todos abertos à comunidade como um todo. Você deve ter acompanhado, e todos estão acompanhando, o quanto esse momento de pandemia pode nos trazer alguns passos atrás na inclusão. Então, esse foi o primeiro pilar. E nós também já investimos muito nas ações de responsabilidade corporativa. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós tínhamos já mais de 5.600 horas dedicadas a programas de ação social, né, com mais de 770 voluntários, 15 grandes iniciativas e mais de 10 instituições que nós ajudamos. No momento de Covid, o sentimento humano, a questão humanitária, ela aumentou absurdamente. É uma crise humanitária. Então, não só com projetos pro bono, mas também com ações de iniciativa das nossas pessoas, nós fizemos muito em várias localidades, né? Então, nós tivemos mais de 60 iniciativas junto com os nossos clientes, né, para suportar as nossas comunidades, mais de 12 projetos pro bono e mais de 6.700 horas dedicadas. Horas que vão desde ajudar o ministro da Economia aqui no Brasil a receber e processar com maior segurança as contribuições do setor privado para conseguir ter maior visibilidade e transparência no processo de decisão de medidas públicas, né, até ações vinculadas com garantir o nível de ruptura de estoque de respiradores para hospitais, conseguir produzir mais álcool gel em empresas que não tinham esse tipo de produção. Então, eu acho que o sentimento e a vontade de ajudar, ele veio para ficar. Não necessariamente o brasileiro já tinha a melhor cultura de voluntariado, mas ele sempre tem uma vontade de ajudar incrível, que é parte da nossa cultura. E eu acredito que todos esses trabalhos voluntários que todas as empresas passaram a fazer, e aqui não foi diferente, foi um investimento muito grande, eles vão continuar, e eu espero que continue para além do momento da pandemia. Cristiane, muito obrigado. Agradeço sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas, contar um pouquinho do que vocês estão fazendo na UI, tanto com relação ao mercado de trabalho, capacitação dos funcionários, como também nessas ações de responsabilidade social. Muito obrigado novamente.
Eu que te agradeço, Lucas. Para nós, de verdade, é construir com o melhor de cada um, o melhor de todas as equipes e o melhor para a nossa empresa, para os nossos clientes, para a nossa sociedade. Então, tudo que puder ser compartilhamento de conhecimento e de práticas, ainda mais em um momento como esse, para nós é prioridade. Obrigada pelas tuas perguntas e pela tua ajuda. O Neipad conversou com a Cristiane Amaral, líder de gestão de talentos na UI para a América do Sul. Obrigado pela atenção e até a próxima.